Êxodo capítulo de número 34, apenas o verso de número 1. Será uma mensagem objetiva, mas eu creio que vai curar muita gente aqui. Será uma mensagem direta, mas eu sei que o Espírito Santo vai gerar no coração de muitas pessoas uma restauração ministerial, familiar e espiritual. Quantos creem nisso? Levante sua mão e faça uma oração pedindo a Deus que libere um ambiente de restauração entre nós. Um ambiente de restauração na igreja. Nós oramos isso em nome de Jesus. Que hoje seja um dia de restauração no meio do seu povo. E aqueles que creem, digam amém. Capítulo 34 do Êxodo, verso de número 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. Que você quebrou. Deus está dando novas tábuas da lei. Mas Deus está deixando claro a Moisés quem quebrou as primeiras. Que você quebrou. A minha pergunta é: o que você quebrou? O que você? Não vim falar do vizinho, não. Essa é uma mensagem estilo inchada. Conhece mensagem inchada? Sabe como é que é a mensagem inchada? Porque tem 2 tipos de mensagem: a pá e a inchada. Só crente antigo sabe dessa, não é? O que é a mensagem pá? É que você vai recebendo e vai jogando para os outros. O que é uma mensagem inchada? É que você puxa para você. E a minha pergunta para você é: o que você quebrou? Não vem dizer que você não quebrou nada. Eu sei que você quebrou. Talvez você quebrou sua vida de oração. Talvez você quebrou sua jornada ministerial. Estou falando com alguém? Talvez você quebrou a confiança no seu casamento. Talvez você quebrou o relacionamento com os seus filhos. O que você quebrou? Talvez você quebrou a tua vida financeira. Ou quebrou tua saúde. Quebrou tua alma. A minha pergunta que eu te faço hoje é: o que você quebrou? Para que Deus hoje possa reconstruir, refazer, recuperar. Muitas vezes nós queremos atribuir culpados e não queremos assumir responsabilidades. A gente quer muitas vezes arrumar uma desculpa. O que é uma desculpa? É tirar a culpa. Não, isso não é minha culpa. Existem pessoas que vão viver a vida por desculpas. E existem pessoas que vão assumir a responsabilidade. Existem pessoas que estarão sempre quebrados em alguma área. Porque enquanto você procurar desculpas, quem está pronto para uma desculpa nunca está pronto para uma mudança. Eu vou repetir isso aqui. Quem está pronto para uma desculpa nunca está pronto para uma mudança. Tem gente quebrada nas finanças e eles sempre têm uma desculpa. É porque o carro quebrou. É porque eu perdi o emprego. É porque a máquina de lavar pifou e eu tive que entrar no cheque especial. Eu quero te dizer, tudo isso é desculpa. Gente responsável entende: eu poderia ter feito uma reserva, eu poderia ter poupado dinheiro, eu poderia ter organizado minha vida financeira. Alguém comigo? Eu vou começar nas coisas mais simples para que a gente aprofunde em coisas mais profundas. Posso ou não posso?
É aquela pessoa que sempre chega atrasado e ele sempre vai ter uma desculpa. Foi o trânsito, foi o caixa do supermercado que demorou na minha frente. Acredito que quando eu estava na fila do supermercado, o caixa fechou e aí eu tive que passar para o outro caixa. Ele está mentindo, ele não está mentindo, mas ele está mais uma vez dando uma desculpa, porque ele não assume uma responsabilidade. A minha pergunta é: o que você quebrou? Porque muitas vezes nós vamos buscando as desculpas, mas eu falei assim com ela, porque ela também falou assim comigo, e então eu dei uma desculpa. Eu não assumi a responsabilidade de mudar o meu tom, de mudar a minha fala. Que eu vim pregar para você aqui hoje é: o que você quebrou? Pastor, a minha esposa fica me ligando, ela colocou um rastreador no meu celular, e a gente discute por causa da senha, e eu não posso ter privacidade mais, e eu pergunto: em que momento você quebrou a confiança para que isso aconteça? Ah, mas foi uma vez que eu estava conversando com uma colega do trabalho, e ela olhou a conversa fora do contexto, e ela achou aquilo muito ruim. Deixa eu te dizer, desculpa não é assumir a responsabilidade. E eu vim pregar para alguém aqui hoje: o que você quebrou? Porque o verso termina Deus dizendo: eu vou fazer de novo, mas eu preciso colocar um ponto. Você, não, ninguém quer falar disso não. Pastor, eu vim aqui hoje porque eu tenho sido tão vítima de perseguição, porque eu tenho sido tão vítima de injustiça, e eu estou aqui hoje. Eu achei que o Senhor ia trazer uma palavra de conforto. O Senhor acabou de vir de uma viagem, celebrou 25 anos de casado com a pastora. Eu achei que o Senhor ia estar mais doce hoje. Nem o meu café tem açúcar, no meu sermão vai ter. A pergunta que eu faço é: o que você quebrou? O senhor não sabe como eu estou enrolado financeiramente, mas se eu contar para o senhor, é uma sucessão de coisas. E enquanto você der desculpas, essa sucessão de coisas vai continuar acontecendo. Sabe por quê? Porque essas mesmas coisas acontecem com gente responsável. Pifa o motor de carro de gente responsável, queima a máquina de lavar na casa de gente responsável, dá problema no telhado de gente responsável. É que gente responsável age diferente de gente que dá. Gente responsável perde emprego, gente responsável tem um mês ruim de venda, gente responsável tem dificuldade. Acontece é que a pessoa que dá desculpa, ela sempre sofre. E se repete. E se repete. Porque o que dá desculpa não é mentiroso. Não, ele não mentiu com a desculpa. Ele falou A, só que ele não foi porque ele preferiu se manter no caminho da. Alguém comigo? Alguém comigo? Qual é a tua desculpa? Qual é o teu motivo para continuar quebrando as coisas? Para continuar quebrando a vida? Para continuar quebrando? Moisés tinha uma boa desculpa. Volta comigo para o capítulo de número 32. Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei. Ele está descendo do monte com as 2 tábuas. Quem Deus deu a ele as tábuas? Deus. O próprio Deus. O próprio Deus.
O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses, os deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu Arão: tire os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. E ele os recebeu e os fundiu. Fez o quê? Fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha para mim. Moisés tinha subido o monte e ficou lá por 40 dias e 40 noites. Deus com ele, Deus se revelando a ele. O povo ficou ao pé do monte, no acampamento. De repente, essa demora começou a pressioná-los, E eles agora estão ali dizendo o seguinte: o que será desse Moisés, hein? O que aconteceu com esse Moisés? Homem que nos tirou do Egito, como se ele fosse descartável. E aí eles esquecem que esse Moisés é um homem que se sacrificou por eles, que renunciou por eles, e agora o que eles fazem? Precisamos de deuses que nos conduzam daqui por diante. Arão pressionado, Arão ansioso, Arão supondo que Moisés não vinha mais. Pega o brinco de todo mundo, anel, as coisas de ouro, e a Bíblia diz que ele faz um Deus na forma de um bezerro. Fundiu, derreteu, pegou uma ferramenta e trabalhou até que forjou um bezerro. Eis aí os deuses que tiraram vocês do Egito e vão levá-los adiante. E agora esse povo começa a fazer festa, começa a celebrar o bezerro de ouro. E Moisés está lá no topo do monte com Deus. Está onde? Com Deus. E Deus diz: Moisés, desce, porque esse povo se desviou. Desce, porque esse povo se perdeu. E eles voltam. Conforme ele volta, ele vai ver que o povo agora estava adorando um Deus estranho, que o povo agora estava adorando um Deus maligno. E olha o que ele faz. Verso de número 19, por favor. Do capítulo 32. Quem achou? Diz o texto aqui, 19. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu o bezerro e o que ele fez? O que ele fez? Irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, fazendo o quê? Quebrando-as. E aí eu posso pensar numa conversa entre Deus, vou criar uma conversa entre Deus e Moisés. Moisés, faz outras tábuas, porque as primeiras você quebrou. Mas Senhor, é porque o Senhor não sabe o que eu senti quando eu vi aquele povo fazendo o que eles estavam fazendo. Se o Senhor estivesse no meu lugar, o que é que o Senhor ia fazer? Eu pergunto, a ira de Moisés era justificada? Moisés tinha uma boa desculpa para ter quebrado aquela tábua? Tinha ou não tinha?
Gente, eu estou descendo com as tábuas de Deus, fiquei 40 dias na presença de Deus. Quando eu chego aqui, vocês estão cantando, dançando e adorando um bezerro de ouro. Eu fiquei nervoso e quebrei a tábua. Gente boa de desculpa não está pronta para uma mudança. Quem é bom em arrumar desculpa, geralmente não é bom em outras coisas. Ele podia se explicar e se explicar muito bem e dizer o seguinte: eu quebrei a tábua com motivo, eu quebrei a tábua e era o que o momento exigia. Eu vim pregar para você aqui hoje, nós não vamos dar desculpa, a gente vai assumir responsabilidade. Compara comigo, volta aqui. 32, verso de número 4. Vamos ler o texto. 32, 4. Hoje eu estou bem pastoral, tá? Ele os recebeu e os fundiu. Falando de Arão. Ele os recebeu e os transformando tudo num que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro. Ok? Prestou atenção nos pontos que a gente destacou? Agora compara comigo o verso 24. Olha o Arão. Põe o 24. Dá uma olhada aí. Eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe o ouro, eu joguei no fogo e saiu um bezerro. Tá diferente, não tá? Epa! Mano, você estava demorando. O povo começou a me pressionar. Você sabe o que são 3 milhões de pessoas murmurando na sua orelha? As pessoas começaram a pôr pressão. Você sabe que foram 40 dias que você ficou lá, né? O tempo estava passando, a pressão estava grande. Eles trouxeram aqui, eu joguei isso no fogo e saiu esse bezerro. Está na hora da gente assumir responsabilidades. Porque se afundou na pornografia porque deu o primeiro clique. Porque quando a tentação começou a bater na porta, você não procurou ajuda nem socorro. Deixa eu te dizer, tentação não é pecado. E é mais fácil vencer tentação do que confessar pecado e se libertar do pecado. Ah, mas o senhor não sabe a pressão que eu estou passando. O senhor não sabe o tempo que já foi. Das suas lutas eu não sei, eu sei das minhas. E o que eu quero te dizer é que eu quero ser um homem de responsabilidade. Eu não quero ser um homem de desculpa. Se eu não fiz, eu não fiz. Se eu não cheguei, eu não cheguei. Mas eu não vou ficar me desculpando para que isso se torne um cativeiro. Se eu entrei, eu entrei. Se eu falhei, eu falhei. Eu não vou ficar me desculpando para que isso se torne uma prisão na minha vida. Eu não sei se você percebe, mas nós estamos entrando em um ambiente de mudança de mentalidade, de revisão de modelo de vida, porque Deus hoje quer libertar você dessa maldita praga da desculpa. Você vai assumir responsabilidade de coisas tristes, você vai assumir responsabilidade de coisas feias, você vai assumir responsabilidade das coisas que faz. Sabe por quê? Porque quando você fizer isso, Deus vai te dizer: pega uma tábua nova, vamos escrever de novo, porque eu aceito o teu arrependimento, mas não suporto tuas desculpas. Eu recebo tua confissão e o teu arrependimento, mas não vou conviver com as tuas desculpas mais. Ai, pastor, não fala assim, eu trouxe visitante hoje, justo hoje.
Na minha cabeça ia ser mais suave, mas o Espírito Santo é que está conduzindo. O que o verso de número 4 mostra para nós? Capítulo 32, 4. O que ele mostrou para nós? Intencionalidade. Escreve essa palavra aí. Intencionalidade. Você aí no YouTube, escreve certo, só para eu ver. Intencionalidade. Agora, que o verso 24 está mostrando para nós? Ele faz com intencionalidade, mas confessa como se fosse involuntário. Aconteceu. Eu não tive gerência sobre isso. Alguém comigo aqui? Não, cancela esse Uber e fica até o final agora. Fica aí. Fecha as portas, gente. Põe os homens fortes nas portas aí. Foi intencional. Mas depois está dizendo, aconteceu. E o problema é que a gente fica preso. E eu quero ver você livre. Foi involuntário. Não, não foi. As coisas foram convergindo, caminhando, trabalhadas. A minha pergunta para você é: o que você quebrou? Êxodo 32, 19. Volta o texto. Agora eu termino rapidinho. Tem dia que tem que ser uma bezetacil na alma. Eu quebrei. Pega aquelas faturas de cartão. O diabo não. Só se tu passou tua senha para ele. Eu quebrei. Sabe essa barrigona aí? Aconteceu, né? Não, eu quebrei. Puseram radar aqui agora, o radar era lá, puseram radar aqui agora. A vida vai se fazendo assim. Verso 19. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. O que ele fez? O que ele fez? Irou-se e fez o quê? Jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Olha para mim. Deram motivo? Deram motivo ou não deram? A minha pergunta é: até quando você vai reagir mal ao que acontece com você? A vida não se desenha pelo que acontece, não se define pelo que acontece com você. A vida é definida pela maneira como você reage aos acontecimentos. Eu vou repetir isso aqui. Ela não se define pelas coisas que acontecem, ela se define pela maneira como você reage. Ele se irou. Irar é uma reação natural para quem passa por uma situação dessa. Agora olha para mim. É o que você vai fazer a partir da ira. É o que você vai fazer a partir da ira.
É o que você vai fazer a partir desse sentimento. É o que você vai fazer a partir dessa emoção. É o que você vai fazer a partir dessa ofensa, que vai desenhar e definir o seu destino. O senhor viu o que eles fizeram? Quem que pecou? Moisés ou o povo? Quem que pecou? Mas você já percebeu que às vezes por causa do pecado do outro você erra e quebra alguma coisa na sua vida? Porque alguém te traiu, você não confia mais em ninguém. E Deus está dizendo, vamos pegar as tábuas da confiança e vamos refazer? O traidor foi ele. Você não pode se tornar uma pessoa desconfiada, paranoica, isolada, porque o outro errou. Fulano me decepcionou, e você quebrou a tábua da alegria, vive amargo por causa dessa decepção. Quem te decepcionou foi ele, mas o que você fez? Mergulhou numa depressão e numa tristeza por causa de alguém que falhou com você. Eu não estou perguntando quem falhou com você, eu estou perguntando o que você quebrou quando falharam com você. Mas o pastor fulano errou comigo, mas o bispo Júlio falou assim comigo. Ei, deixa eu te dizer, porque a ofensa de uns quebraram de você a tábua da piedade que Deus te deu, e você se sentiu ofendido, e agora você está se tornando uma pessoa agressiva, insensível, por causa da ofensa. Jesus nos ensinou, se te ferirem numa face, oferece a outra, reage de maneira diferente, não quebra a tábua que ele lhe deu. Se te obrigarem a caminhar uma milha, caminha a segunda. Eu não vou ser igual ao abusador, eu vou ser gentil e generoso ainda na vida, porque eles não vão ter o poder de me estragar. Eles provocaram, mas eu preciso reagir melhor. O que nós precisamos é parar de dar as desculpas e dizer, mas é porque o Senhor não passou o que eu passei, é porque naquela hora eu tinha o meu motivo, e Ele está te dizendo, tábua quebrada é tábua quebrada. Pare de quebrar as coisas pelo erro dos terceiros. Pare de se esconder nas tuas reações. Efésios capítulo de número 4. Eu termino. Efésios capítulo de número 4. Verso de número 26. Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem, o quê? Opa! Então a gente vai ficar irado. Vai ter dia que vai te dar uma raiva, um ódio, uma vontade de matar. É ou não é? É ou não é? Aí você vai orar e falar, me segura, Jesus, para eu não quebrar a tábua que o Senhor me deu. Não é o que fizeram com você, é a reação que você vai ter. É a maneira como você vai administrar. Mas foram ingratos. Mas eu não vou quebrar a tábua da generosidade. Muita gente já foi ingrata, mas eu continuo generoso. Alguém comigo? Irai-vos. Irai-vos.
mas não pequem. Você pode até ter o sentimento, mas não pode dar a vazão a ele, de maneira em que você quebre o que Deus te deu. Porque tem gente na hora da raiva quebrando família, tem gente na hora da raiva quebrando carreira, tem gente na hora da raiva quebrando amizade, tem gente na hora da raiva quebrando ministério e está perdendo. E aí vai dizer assim: eu estava nervoso, eu estava sensível, eu estava estressado, eu estava cansado, eu estava sem tempo, eu estava com dor. E ele vai dizer: a tábua que você quebrou. Volta comigo, para a gente acabar. Êxodo 34. O louvor pode subir aqui. Verso de número 1 de Êxodo 34. Disse o Senhor a Moisés, leia: talhe duas tábuas de pedra semelhantes às primeiras. Não é igual, é? Talhe tábuas de pedra semelhante à primeira. E nelas escreverei as palavras que estavam escritas nas primeiras tábuas. A tábua vai ser as mesmas, mas a palavra continua a mesma. Deus está dizendo: ei, faz de novo. A minha palavra permanece mas faz outra tábua. A minha palavra não muda. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. A tábua você faz outra. A minha palavra vai permanecer Mas Moisés podia dizer: Senhor, eu vou ter que fazer a tábua. Foi esse povo. Deus diz assim: as tábuas que você quebrou. Verso de número 2. Esteja pronto pela manhã para subir o monte de novo. E lá mesmo no alto monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim, Moisés fez o quê? Lavrou duas tábuas de pedra semelhantes às primeiras. Subiu o monte Sinai logo de manhã cedo, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Então o Senhor desceu numa nuvem, permaneceu ali com ele, proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés. Fique de pé. Moisés, faz as tábuas.
sobe o monte, vem para a minha presença, vamos refazer o que foi quebrado. Pastor, qual o objetivo dessa mensagem? Colocar um peso nos meus ombros? Não, te chamar para resgatar o que foi quebrado. A minha pergunta é: o que você quebrou? Às vezes uma coisa grande, às vezes uma coisa pequena, mas Deus está dizendo: volta para a minha presença, refaz de novo, começa de novo, restaura, vem. E alguém podia dizer: que Deus mau. E aí o mesmo Deus que convidou ele a fazer tudo de novo vai se apresentar, e no verso 6 ele vai se apresentar assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo este povo obstinado, perdoa nossa maldade e nosso pecado, e faz de nós tua herança. Há muita coisa aqui, eu nem teria tempo para tanto, mas a misericórdia e a compaixão de Deus está evidente neste dia. A devoção e a restauração de Moisés é um exemplo para nós. E a confissão final, quando ele diz aquele povo que pecou, ele diz assim: esse povo, mas o pecado é nosso, o erro é nosso. Irmãos, Deus está aqui hoje falando comigo e com você. O que foi que a gente quebrou? Que a gente sempre está dizendo: mas foi isso que aconteceu, mas foi aquilo que aconteceu. A vida não é o que acontece, a vida é como você reage. Feche seus olhos, levante suas mãos. Pense comigo dizendo: sem desculpas, sem desculpas. As tábuas que eu quebrei serão restauradas. Olha isso: as tábuas que eu quebrei serão restauradas, os caminhos que eu deturpei serão reconstruídos, as falhas que eu pratiquei serão superadas, os erros que eu tive serão vencidos, pois eu creio que o dia de hoje é um dia de restauração, pois eu creio que o dia de hoje é um dia de libertação, pois eu creio que o dia de hoje é o dia de dizer: minha culpa, meu erro, minha falha, mas Senhor, eu vou fazer a tábua de novo, eu vou fazer o caminho do monte de novo, eu vou fazer o caminho da oração de novo. Levante as duas mãos mais alto que você puder agora. Sinta a presença dele neste lugar em nome de Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo neste lugar, nos conduzindo ao arrependimento nesta manhã. E declare comigo: nenhum tipo de desculpa, nenhum tipo de cativeiro vai me dominar mais. Jesus me libertou. Levante as mãos e grite: livre da culpa, livre do medo. Hoje eu vivo a restauração. Dê um aplauso
bem forte a Ele. Aleluia.